Olá! Hoje falaremos das Backrooms, assim atendendo vários pedidos que não vieram de hoje. E apesar que muitos daqui já devem saber o básico das Backrooms, afinal o curta-metragem sobre elas popularizou muito no YouTube, não custa nada pelo menos saber alguma coisa nova. Mas vamos iniciar do início. O que é essas Backrooms? Então, para explicar, vamos imaginar assim. A nossa dimensão, na qual você tem ideia do que se trata, seria o núcleo de tudo. Mas por volta, existem algumas salinhas, na qual nenhum dinheiro pode pagar a viagem entre elas. Essas salinhas, então, seriam os bastidores da nossa realidade. De maneira mais direta, essas salinhas são os níveis da Backrooms, onde cada nível tem sua própria coisa. E a única forma de ir para esses níveis é se você tiver muito azar. Azar esse que vai fazer você ter um no-clip na realidade. No-clip, para quem não sabe, é um modo de trapacear no mundo dos jogos. Essa trapaça fará você conseguir sair do mapa do jogo, assim como você tirando muita vantagem disso. E quando você for para as Backrooms, ocorrerá literalmente isso. Só que ao invés de você sair do mapa de um jogo, você sairá da sua própria realidade. Ao, entre aspas, no-clipar, você com certeza pararia no level 0 das Backrooms, que por sinal é o mais conhecido. De forma resumida, é um labirinto infinito amarelo que lembra vagamente a um escritório. E o ponto legal das Backrooms é que você pode, passar de um nível para outro fazendo alguma coisa específica. Ou seja, um nível vai levando a outro. E para sair do level 0, existem muitas maneiras interessantes, mas uma delas, e a mais difícil, é se você caminhar longe o suficiente para ir para um outro level, The Manila Room, que é praticamente o level 0 só que com outro papel de parede, então nem vale a pena contar. Mas lembra que eu disse que seria um azar para você entrar nas Backrooms? Então, existe um motivo para eu ter dito aquilo. Nos níveis das Backrooms, existem criaturas. Alguns níveis têm elas e outros não. Existem muitas criaturas, tanto que elas são classificadas por números. Algumas criaturas são inimigas sanguinárias e outras são aliados. Uma entidade que vale a pena falar são os Windows, classificadas como entidade 2. Essas entidades conseguem se disfarçar de janelas de forma perfeita, sendo impossível perceber. E essas entidades também fazem algum tipo de ilusão para parecer que tem alguma coisa interessante nessas janelas, como outros níveis e etc. E a coisa aqui é que dependendo do nível, os Windows podem agir diferente. Certos níveis têm Windows que só querem ficar na deles, conversando entre si, mas tem outros em outros níveis que querem te fazer se aproximar a qualquer custo. E o que acontece quando você se aproxima delas é desconhecido. Apenas é relatado as pessoas desaparecerem após se aproximarem por janelas. Mas muito provavelmente você morre, então é melhor evitar qualquer janela nas Backrooms. Um nível bastante interessante, pelo menos para mim, é o nível 974, a Casa de Katie. Se alguma pessoa tiver algum item considerado fofo ao tentar prosseguir de nível, existe uma pequena chance de você ser teletransportado para este nível. Ao entrar lá, você vai encontrar uma casa exageradamente decorada de rosa. E o nível inteiro aparenta ser apenas essa casa, visto que não tem forma conhecida de sair dela. E esta casa tem encanamento, eletricidade e conexão via Wi-Fi. E caso você tente se alimentar com algo da cozinha, o alimento será imediatamente substituído por outro alimento idêntico. E claro, de forma normal. E lá se tem uma moradora, chamada Kitty. Ela tem 3 metros de altura, membros anormalmente longos, ausência da face e pele escura.
E apesar de sua aparência ser incrivelmente semelhante a Slenderman, ela não fará literalmente nada enquanto você estiver lá. A não ser, claro, te dar um baita susto. Afinal, ela aparece de forma imprevisível e silenciosa. E ao surgir, ela apenas irá te acompanhar e explorar a casa, como se você fosse um visitante. E lembra do item fofo que eu citei antes? Então, se você entregar ele a Kitty e for dormir, você acordará em um outro nível e pode ter certeza que ele será seguro. Ou seja, a casa de Kitty é um nível bastante seguro e até aconchegante. Porém, confesso que é bem difícil confiar nessa criatura. Afinal, você é uma visita para Kitty, e toda visita, quando fica por tempo demais, acaba sendo desagradável. Então, o que Kitty fará se você decidir ficar para sempre neste nível? Agora, um nível importante para falar é o nível 188, nomeado Janelas. Ele é extremamente perigoso e foi o primeiro nível onde foi detectado Windows hostis. Ele se trata de um espaço alto com uma infinidade de janelas cobrindo todo o espaço. Este nível também tem entidades exclusivas dele chamadas de Os Periféricos. Como o nome sugere, são criaturas semelhantes às sombras que aparecem na sua visão periférica. Eles não vão atrapalhar você, porém, eles aparecem de forma tão constante que pode causar uma certa paranoia. Enfim, os perigos do nível 188 são que as janelas são imprevisíveis. Se você passar por elas, você não sabe o que vai acontecer com você. Se você passar por uma janela, talvez você chegará numa saída e assim poderá prosseguir nas backrooms. Mas também existe o talvez de você ir para um nível completamente perigoso, no qual você morreria simplesmente por pisar. Um exemplo, claro. Mas para finalizar, um dos níveis que o level 188 pode te levar é o tão obscuro level 5.